Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Lucino, sou coordenador pedagógico de Evolute Profissionalizantes Idiomas, e nesse vídeo eu vim aqui para estar trazendo algumas dicas de inglês para vocês, né, para quem está iniciando agora no idioma ou para quem já tem um pouco mais de contato. E hoje eu vou estar falando sobre abreviações. E por que eu vou estar falando sobre abreviações? Geralmente no dia a dia é muito comum que a gente substitua as palavras por suas abreviações, por acabar sendo mais rápido na hora de digitar, de escrever, e acaba se tornando parte do nosso dia a dia. E isso também existe muito no inglês. Porém, o que acontece? Por exemplo, aqui no quadro, como vocês podem ver, eu coloquei algumas em português, onde a gente consegue olhar e já saber do que se trata. Então a gente tem aqui, por exemplo, olha, novidade, o você a gente geralmente substitui pelo VC. Quando vai mandar um beijo para alguém, acaba sendo só apenas o BJ. E o por favor acaba sendo o PF. Então a gente tem muito desse costume de estar abreviando, né, frases e palavras, e no inglês a gente tem a mesma coisa. E aí, só que daí, como é aquilo? Geralmente, isso acaba sendo algo que você aprende muito no dia a dia, muito, às vezes assistindo alguma série, ou às vezes você jogando online, onde as pessoas precisam se comunicar de forma rápida, então eles acabam abreviando as palavras, às vezes em algum chat, alguma coisa do tipo. E aí, né, como vocês podem ver, olha, a gente tem ali, ó, o ME2, o G2G, o 4U, o B4, e só que daí muitas vezes pode ser que vocês do outro lado da tela olhem e falem, nossa, mas peraí, o que significa tudo isso? E nesse vídeo eu vou estar mostrando justamente isso para vocês. Vamos lá. Inicialmente eu vou estar mostrando para vocês alguns números que você pode estar utilizando como abreviação nas frases, justamente por terem a sua pronúncia similar às palavras. Então, por exemplo, a gente tem o número 2 aqui, que seria o to. E o número to, ele tem aqui a sua pronúncia muito similar, similar não, idêntica à palavra to, de para. Quando você fala, por exemplo, I'm going to somewhere, I'm going to Brazil, ou qualquer outro lugar, e também a palavra to, de também. Então, aqui, por exemplo, aquele exemplo que eu coloquei no início da aula, você tem o ME2, que no inglês seria o me too. Então, esse 2 ele consegue justamente substituir o to do também. Então, quando alguém fala, por exemplo, I like cars, eu gosto de carros, aqui você pode responder simplesmente me too, dessa forma que está aqui. E o 2 ele também pode ser substituído para, como se fosse, né, para. Então você tem aqui o G2G, que seria a abreviação para got to go. Então, vamos supor que você está às vezes na pressa para sair do serviço, para ir para casa, alguma coisa, e você não vai escrever, por exemplo, I have got to go, ou got to go. Não, você simplesmente coloca o G, o 2 e o G. Da mesma forma, o número 4, o for, ele tem a sua pronúncia idêntica à palavra for, que seria também para. E aí de repente surge uma dúvida na cabeça de vocês, nossa, mas espera aí, o to lá em cima significava para, e o for aqui também significa para? Como assim? No inglês vocês vão ver muito disso, de palavras idênticas terem significados diferentes, ou serem utilizados para finalidades diferentes. Porém, isso a gente pode estar falando num próximo vídeo. E aqui, por exemplo, o for, a gente tem aqui, por exemplo, o 4U, que é uma maneira abreviada de se dizer for you. Então, na verdade, aqui até o U mesmo está abreviado. Por quê? Porque a letra U sozinha, ela já tem o som da palavra you, você. Então, vamos supor que você quer falar para alguém, I have a surprise for you. Então, você simplesmente consegue escrever I have a surprise e o 4 e o U da maneira que está aqui no quadro. E a mesma coisa aqui embaixo. Você tem a letra B e o número 4. A letra B, a sua pronúncia seria B, e o número 4, for. Então, vamos supor que você queira falar a palavra antes, né? Before, você não necessariamente precisa estar escrevendo ela. Você pode simplesmente substituir por esse formato que as pessoas vão estar entendendo. E por último, nessa parte de números, temos aqui outro exemplo, que é um exemplo simples, porém também é muito usado na língua inglesa, que é em relação ao número 8, onde a sua pronúncia é 8, e aí acaba sendo
a pronúncia similar ao verbo comer no passado, seria ate, ate. E aí, por exemplo, muitas vezes, vamos supor que alguém deu uma ideia e você vai falar, ok, great. Você simplesmente pode colocar GR8, que as pessoas que verem vão entender, great. Agora, vou estar mostrando para vocês em relação a algumas letras que têm a sua pronúncia, né, idêntica ou similar a muitas palavras e que vocês vão poder estar usando no dia a dia de vocês também para estar substituindo. Então, por exemplo, nós temos a letra B, que tem a sua pronúncia B. Então, como a gente viu, por exemplo, a palavra before anteriormente, nós tínhamos apenas o B e o 4, então seria justamente por isso, porque o B tem a pronúncia aqui, ó, B, então ficou before. A letra U, ela tem o seu som U, então a letra U você consegue substituir no lugar do U, seria você. A letra R, você pronuncia AR, então o AR, da mesma forma, você consegue estar substituindo o Y. O Y ele tem o som do Y, então você consegue estar utilizando em perguntas, geralmente, porque o Y em inglês seria o porquê, então você consegue estar substituindo também. Muitas vezes os americanos, quando vão confirmar alguma coisa, eles não utilizam, por exemplo, o OK, eles utilizam apenas o K. Então muitas vezes, se você enviar alguma mensagem para alguém e ela responder só o K, né, pode ser que para você inicialmente fique meio sem sentido, mas às vezes ela só está querendo dizer OK, por causa do som do K, que seria o K. E o C, você tem a pronúncia do C, que seria o si, que você consegue estar trocando pela palavra se também em algumas frases. E eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns exemplos de uso dessas pronúncias aqui. Então, pessoal, como eu disse anteriormente, agora eu trouxe aqui alguns exemplos dessas abreviações que são muito utilizadas no dia a dia dos americanos. Então, por exemplo, aqui nós temos, olha, Are you going to be there? Nessa frase eu estou dizendo, né, estou perguntando, você vai estar lá? Porém, ao invés de escrever Are you going to be there em sua forma completa, eu estou utilizando as abreviações, aonde se vocês escreverem dessa forma, aqui eu ainda coloquei aspas, mas se vocês escreverem tudo junto, a pessoa que lê, ela vai conseguir interpretar o que você está querendo dizer. Da mesma forma, uma coisa que eu acho que muitos já viram, quando você vai dizer, por exemplo, I love you. Então, aqui no you, que seria o você, muitas vezes, né, é substituído apenas pelo U. Aqui, perguntando como você está. Então, olha, how are you? Da mesma forma. Aqui, fazendo uma pergunta, why you are doing this? Por que você está fazendo isso? E por último aqui, olha, o see you later, que seria o vejo você depois. Aqui são apenas alguns exemplos, porém no dia a dia vocês podem se deparar com diversos outros exemplos, né, dessas letras aqui, né, sendo utilizadas. E aí, imagino eu que agora vocês já vão saber o que significa quando você vê, né, uma letra, um número misturado, algo do tipo, já que basicamente vocês apenas vão estar pegando a pronúncia daquela letra ou daquele número, tá encaixando no contexto que a pessoa está querendo dizer e vai estar compreendendo. Agora, vou estar mostrando para vocês algumas abreviações na hora de, por exemplo, dar uma risada em inglês. Ou quando você vê um post engraçado, quer comentar alguma coisa como se estivesse rindo. E aí nós temos algumas diferenças. E aí, por exemplo, no Brasil, nós geralmente quando vamos rir de algo, nós costumamos digitar a letra kkkk várias vezes. Porém, isso para os americanos, eles não gostam muito disso, porque as letras kkk para os americanos remetem a uma organização terrorista americana dos anos 80, que seria a Ku Klux Klan, que seria um KKK, e quando eles veem isso daqui, para eles não remetem a algo muito bom. Então sempre que de repente você, conforme você for evoluindo na língua, for fazendo amigos de fora, praticando, se você for rir de algo, isso daqui, né, jamais deve ser utilizado, não é algo muito legal de ser utilizado. E aí, como que eles fazem, né, quando eles querem rir de alguma coisa? Geralmente eles costumam utilizar o haha, que geralmente não muda muito, porque geralmente também é utilizado por nós brasileiros. Eles têm a expressão LOL,
ou seria como se fosse LOL. Geralmente isso a gente até vê muito comumente sendo utilizado no Brasil, porém é diferente do que é utilizado lá. Aqui quando você fala LOL, de repente pode ser por uma surpresa, alguma coisa do tipo. E para eles não. Para eles o LOL seria Laughing Out Loud, que seria como se estivesse rindo muito alto. E eles também têm a expressão ruffle, que seria o R, o O, o F e o L. E esse ruffle, o que significa? Significa rolling on the floor laughing, como se você estivesse rolando no chão de dar risada. Então, essas são algumas expressões que vocês podem estar utilizando, por exemplo, na hora de comentar um post engraçado em inglês, justamente para não acabar cometendo um equívoco, um mal entendido. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos de expressões que são muito utilizadas pelos americanos na língua inglesa, que vocês vão encontrar muito também no dia a dia. E aqui podem surgir algumas confusões para vocês, mas eu vou estar explicando, porque o que acontece? Vamos supor, nós temos aqui a primeira abreviação, que é PLS, que seria o PLS, que é quando a pessoa vai pedir, por exemplo, com licença, por favor. Então, se ela for te pedir um favor ali digitando, ela pode te pedir, por exemplo, Can you bring me something, please? Não sei, can you bring me a glass of water? Alguma coisa do tipo, e digitar o PLS no final, que seria o please. Aqui nós temos o T e o I, que seria o T e o Y, que aqui é no formato que seria o thank you. Então a pessoa, quando ela for te agradecer, vamos supor, você fez o favor lá, né, da expressão anterior, e a pessoa vai te agradecer, ela vai simplesmente te mandar o T e o Y, que seria o thank you. Mas vamos supor, você fala, tá, mas espera aí, o Y não tem um som de Y, então não seria TY? Não. O que vai fazer vocês terem um discernimento de quando uma letra, uma expressão, né, qual que é o sentido dela, para qual finalidade ela está sendo utilizada? Vai ser justamente o contexto. O contexto vai te levar a entender qual é a finalidade daquela palavra, daquela abreviação na frase em questão. Então, como aqui a gente sabe que ou, né, você fez um favor para alguém, ela vai te agradecer, você sabe que o T e o Y significa thank you. Temos também aqui o BRB, que seria o BRB, Be Right Back. Então vamos supor que às vezes você está no serviço, está na escola, está na faculdade, surge alguma emergência e você precisa sair rápido. E você não pode, por exemplo, escrever I will be right back, você não tem tempo. Você simplesmente digita BRB. A pessoa, quando vê, ela vai entender que você já volta, be right back. Temos aqui também o BC, né, que seria o because. Então sempre que você for, né, escrever algo, for escrever I like São Paulo because, você pode escrever I like São Paulo, BC, e dar continuidade na sua frase sem problema algum, que a pessoa vai entender que aquele BC está ali justamente por causa do because. E aí novamente aquela questão, mas o C não seria BC, né, que seriam as letras ali? Mas não vai ser toda hora que você vai ficar simplesmente trocando o som das letras, né, as letras pelos seus respectivos sons. Não, muitas vezes elas vão realmente significar uma palavra apenas de maneira abreviada. Temos aqui também o TYT, Take Your Time. Então vamos supor que você está conversando com alguém e a pessoa fala I have to do something for my mom. Ele precisa fazer algo para a mãe dele. Você simplesmente pode responder TYT, take your time, tipo, no seu tempo, sem problema algum. E nas duas últimas aqui temos o YDK, que seria o I don't know, eu não sei. Então quando alguém te perguntar algo que você, né, não sabe, você simplesmente pode responder com o IDK, que seria o I don't know. E aqui você tem o TTYL, o TTYL, Talk to you later. Então, mesmo exemplo, vamos supor, às vezes você está na escola, no serviço, na faculdade, surge alguma emergência e, né, você vai se ausentar de repente por um período maior de tempo. Você não pode, né, como eu disse, I will talk to you later. Não, para abreviar você simplesmente pode mandar o TTYL, que a pessoa vai entender que você vai se ausentar e fala com ela mais tarde. E por último aqui em nosso vídeo eu trouxe mais 3 abreviações que são muito utilizadas também, mas geralmente estão relacionadas a uma opinião. Então, por exemplo, aqui temos a abreviação SMH, que seria SMH,
que eles utilizam como shaking my head. Então vamos supor, por exemplo, alguma pessoa fala algo com que você discorda. Então essa expressão shaking my head justamente significa o ato de, quando você não concorda, você, a pessoa falou algo, você não concorda, você envia isso, automaticamente a pessoa entende que você não concorda, você está shaking your head, como uma forma de discordância do que ela falou. Aqui, vamos supor que você vai falar sobre algo, porém não é um fato, não é algo, concreto. Você tem a expressão aqui, IMO, que seria in my opinion. Então, quando você for falar, in my opinion, uma opinião sua, você pode estar utilizando no início da frase essa abreviação aqui e uma em relação à surpresa. Essa daqui eu acho que é algo que até a gente acaba utilizando muito no nosso dia a dia, que seria o OMG, que seria o Oh My God. Então, quando você for expressar às vezes uma reação de surpresa, você pode estar utilizando essa expressão aqui. E aí, pessoal, como vocês podem ver, a língua inglesa ela tem diversas variações, tem da mesma forma que nós temos aqui as abreviações, eles têm também. Isso porque o que eu trouxe no vídeo é apenas um pouco do que tem no universo do inglês. De repente, se você tiver alguma aí também, fala pra gente, deixa aí no comentário do vídeo pra gente ir conversando. E por enquanto é isso, pessoal. Em breve voltaremos com mais vídeos pra vocês, trazendo mais dicas, informações aí em relação ao inglês. Siga-nos nas redes sociais, @evolute_oficial. Você pode estar seguindo também no Instagram. E por enquanto é isso, pessoal. Um forte abraço.